Olá, criptomaníacos! Hoje estamos fechando o mês de fevereiro. Um mês que historicamente é muito positivo e, nesse caso, está péssimo. É o segundo pior mês de fevereiro da história, só perdendo para 2014. Estamos vendo uma grande barra vermelha, quase 18% negativo nesse mês. Mas se em 2014 estávamos em meio a um bear market, a um ciclo de baixa, agora estamos no ano mais forte do ciclo, teoricamente. Talvez isso possa nos indicar uma grande oportunidade de compra e não um momento para você estar assustado. Se vocês viram os vídeos passados, né, eu acho que o vídeo retrasado no caso, eu falava para vocês que perdendo o suporte do EMA 21 no gráfico semanal, ali na região dos 90 mil dólares, provavelmente veríamos o preço cair até 75 mil dólares. Pois bem, ele já bateu em 78 mil dólares, tendo uma queda muito mais rápida do que eu esperava. Eu esperava um fechamento dessa semana para a gente conseguir enxergar as coisas de forma mais clara. Mas o Bitcoin não deu tempo para a gente. Ele caiu direto para aquela região. Se por um lado isso é negativo porque a gente não pôde se preparar para a queda, por outro lado, a queda já passou. Ou será que não? É isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Se o senhor e a senhora deixarem aquele like de sempre, e se você não conhece o canal Criptomaníacos, se inscreve agora. 80 e poucos mil dólares parece pouco, mas pode ter certeza que daqui a algum tempo estará em 150 mil dólares e você vai querer entrar. Não espere o preço subir para comprar Bitcoin. Se inscreve agora no canal Criptomaníacos para entender passo a passo o que vai acontecer no mercado. Eu vou começar esse vídeo com a declaração do Michael Saylor, o dono lá da Strategy, a empresa que mais possui Bitcoins no mundo, dizendo o seguinte: venda um rim se precisar, mas fique com o Bitcoin. Ele sabe o que está falando, tá? Ele é um cara que já entendeu o Bitcoin, assim como eu já entendi. Lá no meu início no mercado cripto, né, e no Bitcoin, eu morria de medo dessas quedas fortes. Hoje em dia, elas já não me assustam mais. Isso acontece quando você tem convicção em relação ao Bitcoin. Você entendeu os fundamentos do Bitcoin e, por isso, você para de enxergar quedas como gatilho de venda. Você enxerga quedas de um ativo que você entende ser superior como um gatilho de compra. A mesma coisa acontece aqui no caso com o Michael Saylor. Mas será que ele está certo? Será que você deveria vender um rim se precisar e não vender o seu Bitcoin? Vamos analisar. Esse aqui é o gráfico das quedas, eu até trouxe ele no vídeo passado, né? E aqui em cima a gente tem o RSI. Então vocês notem aqui que nós tivemos 3 vales muito fortes de queda no preço. E cada uma dessas quedas gerou uma queda no RSI para uma zona aqui de extrema sobrevenda, tá? Que a gente não viu em momento nenhum ao longo desse ano, tá? A gente tinha visto aqui, ó, um vale bem profundo em fevereiro, mas não tão profundo quanto nenhum desses 3 aqui. E no caso, a gente começa a ver meio que um esgotamento dessa força vendedora, mas todas aqui na extrema sobrevenda, o que é raro. Geralmente o que acontece quando tem uma queda profunda como essa, gerando uma sobrevenda tão extrema no RSI, é que a gente tem uma recuperação em V. Logo na sequência, o Bitcoin sobe com tudo. E não aconteceu, pessoal. Nós tivemos 3 quedas com extrema sobrevenda. Isso me ligou um alerta de que, pô, isso é uma reação de pessoas que entendem do ativo, né? De bitcoiners antigos, de holders lá de outros ciclos. Não, isso parece um desespero de iniciante, de principiante. E eu estava certo. Quando a gente abre esse gráfico aqui, a gente percebe que 74% das vendas com prejuízo realizadas com Bitcoin nessa queda foram realizadas por holders de curta duração. Pessoas que compraram de um mês para cá. Isso mesmo. Um mês para cá. Então são pessoas que não têm experiência com Bitcoin e que se desesperaram absurdamente. Estão acostumadas com o mercado tradicional, estão acostumadas lá com a ação caindo, sei lá, 5%, meu Deus! Aí quando vê o Bitcoin caindo 20 e tantos por cento, o cara desespera e ele vende. Essa não é uma atitude racional, é uma atitude baseada em medo. E também pode ser comprovada pelo gráfico aqui, pelo índice de medo e ganância, que bateu 10, também conhecido como extremo medo, né? Extreme Fear. É uma indicação rara nesse gráfico. E quando a gente pega aqui indicações de medo, ou seja, de 25 para baixo nesse indicador, a gente vai perceber que geralmente estão associadas a enormes oportunidades de compra para o Bitcoin.
Vou listar para vocês. Nós tivemos em dezembro de 2018 esse indicador batendo em 8, tá? Muito próximo dos 10 que a gente bateu. E lá em dezembro de 2018, 2 meses depois, o preço subiu 330%. 330%. Saindo de 3.200 dólares e batendo em 13.800 dólares. Em março de 2020, esse indicador bateu em 9, em plena pandemia, tá? 9, muito próximo do indicador que a gente teve agora. Um mês depois, o preço tinha subido 75%, de 4.000 dólares para 7.000 dólares. Em maio de 2021, esse indicador bateu os mesmos 10 que a gente está vendo aqui. 2 meses depois, o preço subiu 33%. Saiu de 30.000 dólares para 40.000 dólares. Em novembro de 2022, a gente viu esse indicador batendo em 20. E 2 meses depois, o preço do BTC subiu 44%. De 16.000 dólares para 23.000 dólares. Em janeiro de 2023, ele marcou 22 nesse indicador. 2 meses depois, o preço subiu 67%. Em agosto de 2024, a gente viu 17 nesse indicador. 3 meses depois, o preço tinha subido 80%, de 49.000 dólares para 88.000 dólares. E por último, em setembro do ano passado, ele marcou 22. Um mês depois, já tinha subido 20% o preço, de 54.000 dólares para 65.000 dólares. Notem, portanto, que sempre que esse indicador marca menos de 25, ou seja, está ali na região de medo, e no caso estamos na região de extremo medo, o que a gente vê nos meses seguintes, 1 a 2 meses depois, é uma extrema valorização do Bitcoin. Isso acontece porque, pouco a pouco, aqueles que estavam com muito medo já venderam os seus bitcoins. E aí sobram somente aqueles que não têm o interesse de vender bitcoin. Isso fica claro também no gráfico na tela, que vocês estão vendo aqui o preço, né, as barrinhas caindo aqui, e na direita, essas ondas vermelhas e verdes. As ondas vermelhas indicam uma maioria de vendedores. Agora, as ondas verdes indicam que, a partir da região de 80.000 dólares até a região de 70.000 dólares, quem está vencendo essa guerra são compradores. Nós temos aqui um volume muito maior de compradores. Isso que fez com que a queda parasse ali na região de 78.000 dólares e o preço voltasse a subir. Portanto, temos aqui uma barreira, temos aqui uma proteção contra quedas maiores no momento onde aqueles que estavam com mais medo já venderam as suas moedas. Isso acontece no dia do fechamento do mês de fevereiro. Hoje é dia 28 de fevereiro. E quando você olha para o gráfico, você vê uma gigantesca barra vermelha, assustadora, que te faz aí ter pesadelos achando que acabou o ciclo de alta. O que você não está vendo é que esta marcação na cor amarela, ela marca aquele famoso ombro, cabeça, ombro invertido que eu falava para vocês lá no ano passado. Vocês lembram? Ele foi rompido aqui 4 meses atrás, né? Tivemos um rompimento dele e uma disparada de preço como era esperado, né? O rompimento desse padrão leva a uma disparada de preço. Eu fiquei super feliz na época que isso aconteceu, porque a gente saiu daquele topo do ciclo anterior, dos 69.000 dólares, e disparou até os 109.000 dólares. Só que a gente, em momento nenhum, fez um retorno para testar aquela resistência anterior do pescoço aqui, nessa linha amarela de tendência, como suporte. E adivinhem, isso está acontecendo exatamente agora no gráfico mensal. Essa queda enorme está trazendo a gente justamente para testar esta linha amarela, que é o pescoço da formação ombro-cabeça-ombro invertida. Como tinha ficado muito distante, eu nem esperava por esse reteste aqui como suporte, para ser sincero para vocês. Não esperava. Mas está acontecendo e não tem nada de errado nisso. Por sinal, vocês estão vendo uma linhazinha branca aqui nesse gráfico? Essa linhazinha branca é o MA10, ou seja, é a média de 10 meses aqui no gráfico mensal. E vocês vão notar que ao longo de todo o ciclo de alta que começou aqui em 2023, estão vendo que sempre o preço ele tem correções que trazem o preço até a linha branca, ao longo de todo o ciclo, estão vendo? E agora, mais uma vez, com essa queda de preço, nós estamos justamente muito próximos dessa linha branca e também próximos da linha amarela, que é ali o pescoço da formação ombro-cabeça-ombro invertido. Então, essa correção pesada que a gente está vendo, ela é pesada porque o preço se distanciou muito da média que ele costuma acompanhar. E aí, volta o preço agora justamente para cima dessa média.
Quando a gente abre o gráfico Total Crypto Market Cap, ou seja, o valor total das criptomoedas somadas, nós também estamos vendo esse mesmo reteste, tá vendo? A região que antes era uma resistência, foi testada aqui em 2021, foi testada 2 vezes em 2021 no caso, né? Testada também em 2024, está sendo agora testada como suporte pela primeira vez. Tivemos 3 testes como resistência, o preço rompeu e agora está voltando para testar a região como suporte. Ou seja, também é algo esperado, algo comum. Se torna pesado porque o preço subiu com muita força, sem correção. Então, na hora que corrige, a gente realmente fica assustado, mas faz parte do processo de alta. Comparem o momento atual com o momento que tivemos também no início de 2024. Então, estamos no início de 2025, com um gráfico assim. Se você pegar aqui o início de 2024, temos a mesma formação, pessoal. Olha aqui que coisa parecida, né? Nós temos um suporte marcado nas linhas verdes e notem que tem um shakeout, ou seja, o preço desaba para baixo desse suporte de forma rápida, de forma violenta, mas depois se recupera, volta para cima desse suporte e dispara, como vocês estão vendo lá no início de 2024. Agora nós passamos pelo mesmo shakeout, ou seja, essa sacudida no mercado aí que tirou muitos novatos. E a tendência, que a gente já está vendo agora uma pequena recuperação de preço, né, é justamente o preço eventualmente voltar para cima do suporte e depois disso explodir. O problema para mim está ligado à questão de liquidez. Afinal, no ciclo de 2013, a gente teve um aumento do M2 de 26%, ou seja, 26% a mais de liquidez no mercado, dando um pump para o Bitcoin. No ciclo de 2017, nós tivemos aí um crescimento de 22% na liquidez. No ciclo de 2021, um crescimento de 49% na liquidez. E no ciclo de 2025? E no ciclo atual? 0,5%. Zero, pessoal. 0,5%. Ou seja, o Bitcoin subiu tudo isso que ele subiu sem nenhuma ajuda da liquidez global. O gráfico na tela mostra para vocês justamente isso. Notem como é uma linha que só sobe, né? Praticamente só sobe, continuamente, ajudando aí o quê? A entrar dinheiro para dentro do Bitcoin, para dentro das criptomoedas. Mas a partir aqui de 2024 e 2025, vocês notam que a gente tem uma queda na linha azul. Uma coisa que não é esperada, né? Uma correção da linha azul. Isso é negativo para mercados de renda variável ou mercados de risco, porque esse dinheiro que costuma migrar para dentro desses mercados não existe. Eles secaram o mercado, né? E somente agora está subindo, mas notem que não voltamos nem ao topo que a gente teve lá em 2021. Então, gráficos como vocês estão vendo na tela, que comparam aqui o Bitcoin, que é a linha preta, com as condições financeiras globais aqui, que é a linha rosa no caso, deixam evidente para a gente que no último trimestre do ano passado, as condições financeiras aí, a liquidez do mercado desabou. Tá vendo a linha rosa desabando? De um topo aqui, ela vem, cai até o início de 2025, né? E a partir dali ela voltou a subir. O Bitcoin está com certo atraso em relação a essa linha rosa e não tinha tido esta queda aqui que a gente viu. E agora ela aconteceu. Portanto, se isso aqui estiver realmente correlacionado, a tendência nos próximos meses é acontecer o quê? O Bitcoin se recuperar como essa linha rosa se recuperou. Mesma coisa vai ser vista nesse próximo gráfico, que está aqui o M2, a linha preta, e o Bitcoin agora com uma linha rosa. Notem como a liquidez global desaba no último trimestre de 2024, né? Desabou aqui. E o Bitcoin só agora está acompanhando, essa queda da liquidez global. Mas a linha preta, que é a liquidez global, já voltou a subir, dando indícios para a gente de que daqui a um mês, 2 meses, o Bitcoin terá que ter uma forte subida, como aconteceu no caso da liquidez global. É por isso que eu acho, pessoal, que a queda que a gente passou já aconteceu. Não é mais momento de você ter desespero algum em relação a Bitcoin. Se você vendeu lá em cima, vendeu nos 90, pô, legal. Você conseguiu pegar uma queda de 90 até 78. Se você não vendeu, não é hora de vender. Muito pelo contrário, é hora de comprar, que é justamente o que eu estou fazendo. Por sinal, amanhã, dia 1º, eu recebo patrocínios, eu recebo dinheiro e a primeira coisa que eu vou fazer é justamente comprar Bitcoin. Meus maiores arrependimentos em relação ao Bitcoin nunca foram de não vender Bitcoin, e sim de não ter comprado quedas no Bitcoin, especialmente durante ciclos de alta. Então não é hora de eu ficar preocupado em vender Bitcoin. Pessoal, muda, vira a chavinha. É hora de você conseguir acumular mais Bitcoins com a mesma quantidade de reais que você possui.
A oportunidade que a gente está tendo nessa queda, na minha opinião, é muito parecida com a oportunidade que a gente teve em meados do ano passado, estão vendo aqui, né? Quando o Bitcoin caiu 25% aqui e depois ele volta para cima do EMA 21 do semanal, que é a linha rosa, e aí dispara de preço. Então olha a queda de 25%, te dando a oportunidade de comprar Bitcoin num ponto mais baixo. E também parecido com esta queda em meados de 2023, tá? Uma queda de 20% mais ou menos, 19,5%, né? Que trouxe o preço para baixo do EMA 21, lateralizou por um tempo e depois voltou para cima do EMA 21, disparando de novo. Ou seja, são quedas que estão cada vez maiores. A primeira foi aqui 19%, a segunda 25% e essa agora 28%. O que é normal, já que cada vez o preço está num ponto mais alto. Então, isso mostra o que para vocês? Temos uma queda forte, o preço sobe, atinge uma nova alta histórica. Aí essa queda agora, ela é maior. Por quê? Porque o preço está lá em cima. Aí vem uma queda de 25%. Aí quando o preço sobe, ele atinge uma nova alta histórica, o preço mais alto ainda. Aí quando tem uma correção, é uma correção mais pesada, como a atual de 28%, te dando uma nova oportunidade de comprar num patamar abaixo. Como eu disse, eu esperava uma correção de preço até os 75 mil dólares, já batemos em 78 mil dólares, por isso eu não espero uma correção muito maior. Eu já acho que acabou, já esgotou essa queda por todos os fatores que eu trouxe para vocês ao longo desse vídeo. Não deu para a gente se antecipar a queda, mas agora já foi. Agora é aproveitar a promoção para conseguir acumular o máximo possível. Quando a recuperação de preço acontecer, você ganha com isso. É assim que eu fiz durante toda a minha carreira no mundo das criptomoedas. Então, não dê ouvidos para quem age por medo. Essa pessoa, da mesma forma que agora ela age por medo, lá no topo ela estava agindo por ganância, comprando meme coin, botando 90% do patrimônio em shitcoins, e agora, por isso que ela está com tanto medo. Então, não siga quem age por medo e ganância. Siga aquelas pessoas que usam fundamentos para fazer análise. Bom final de semana para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.